Sua alma cansou? Sabe aquele cansaço que não some com café nem com uma noite mal dormida de sono? Aquele peso aqui, bem no fundo do peito. Parece que a gente corre, resolve 1000 coisas. Trabalho, casa, família, as contas que não param de chegar. Ufa! E no fim do dia, quando finalmente para, o silêncio grita. A gente até lembra de Deus, claro. A gente crê. Mas cadê aquela força para orar? Aquela vontade de abrir a Bíblia que parece pesar uma tonelada na cabeceira? Confesso, com o coração na mão, já me senti exatamente assim, mais vezes do que gostaria de admitir. Parece que a nossa conexão com o céu ficou, sei lá, com sinal fraco. A gente fala, mas tem a impressão de que a voz não chega. Ou pior, que Deus não está ouvindo. Uma solidão estranha, né? Mesmo às vezes cercado de gente. A gente sorri por fora, mas por dentro... por dentro a alma está pedindo socorro, gritando baixinho por um refúgio, por um pouco de paz. Não estou aqui para te julgar de jeito nenhum, nem para te dar mais uma lista de faça isso, faça aquilo. Estou aqui porque eu entendo esse lugar, esse deserto íntimo. E talvez a primeira coisa que sua alma cansada precise ouvir hoje seja isso. Ei, você não está sozinho nessa. E sim, existe esperança. Existe um caminho de volta para casa. Sabe, essa sensação de chega, não aguento mais. Ela não é exclusividade nossa, não. A Bíblia está cheia de gente de carne e osso, gente como a gente, que chegou no limite. Pensa comigo, lembra de Elias? Aquele profeta poderoso, né? O homem que desafiou centenas de profetas falsos lá no Monte Carmelo, que orou e o fogo desceu do céu, que viu a mão de Deus agindo de forma espetacular. A gente olha para ele e pensa, uau, que fé inabalável. Mas, logo depois desse auge todo, o que aconteceu? Uma ameaça. Uma única mulher, Jezabel, disse que ia acabar com ele. E aquele gigante da fé desmoronou. Simplesmente desabou. Ele fugiu. Correu para o deserto, não como um guerreiro vitorioso, mas como alguém apavorado, esgotado. Cansado não só fisicamente da fuga, mas cansado na alma. Ele andou um dia inteiro no deserto, se jogou debaixo de uma árvore qualquer, um zimbro, e pediu para morrer. Dá para acreditar? O homem que viu o fogo do céu agora só queria que tudo acabasse. E cá entre nós, quem nunca, num momento de aperto extremo, não sentiu um pingo desse desespero, dessa vontade de só desaparecer por um instante? Ele estava no fundo do poço emocional, achando que era o fim da linha, que Deus o tinha esquecido ali, que ele era o único que ainda servia a Deus e agora ia morrer sozinho. Solidão, medo, esgotamento. Era isso que enchia o coração do profeta. Ele dormiu ali, o sono pesado de quem desistiu. Mas Deus não tinha desistido dele. Deus não chegou com sermão nem com cobrança. Sabe o que ele fez? Mandou um anjo que tocou nele suavemente e não disse, levanta, guerreiro. Disse algo muito mais terno, muito mais humano. Levanta e come. Tinha pão quentinho, assado na brasa e água fresca. Comida de verdade. Cuidado básico. O anjo o acordou. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E Deus permitiu. Deixou ele descansar mais. Depois, o anjo o tocou de novo. Levanta e come, porque a sua jornada será longa demais. Deus não o curou magicamente do cansaço ali. Ele o fortaleceu. Ele o nutriu. Ele o viu na sua fraqueza, na sua humanidade quebrada, e ofereceu sustento, refúgio, presença silenciosa e cuidadora. Deus sabia que a alma de Elias precisava mais do que palavras naquele momento. Precisava de cuidado, de pão, de água, de descanso. Precisava saber que, mesmo no deserto mais seco, Deus estava lá, cuidando, amando, esperando. Aquele deserto de Elias talvez não seja de areia e sol escaldante para você. Talvez o seu deserto seja o trânsito caótico de manhã, ou a pilha de tarefas no trabalho que parece nunca diminuir. Talvez seja o silêncio pesado em casa depois de um dia exaustivo, cuidando de todo mundo menos de você.
Ou aquela sensação de estar correndo numa esteira, sabe? Fazendo, fazendo, fazendo. E não saindo do lugar. A gente se sente engolido. Pelas contas a pagar, pela preocupação com os filhos, pela saúde que às vezes falha, pelas notícias ruins. É tanta coisa. E no meio disso tudo, a nossa vida com Deus. Bom, ela vai ficando para depois. E aí vem aquela culpa chata, né? Aquela sensação de eu deveria estar orando mais, eu deveria ler a Bíblia, eu me afastei. A gente até tenta, às vezes. Pega a Bíblia, abre numa página qualquer, mas a mente voa longe. Vai orar, e a lista do supermercado invade o pensamento. Ou o cansaço é tanto que a gente só consegue pronunciar um Deus me ajuda antes de apagar na cama. E aí a gente pensa, será que isso adianta? Será que Deus ainda me ouve assim, todo quebrado, todo distraído? Eu entendo isso, de verdade. Já me senti o campeão da oração interrompida e confesso que às vezes ainda me sinto. Mas olha o que Deus fez com Elias. Ele não exigiu um discurso teológico profundo. Ele ofereceu o básico, o essencial. Pão e água, descanso, cuidado. E se o pão e água que Deus quer te oferecer hoje for justamente isso, um respiro, um momento para você reconhecer seu cansaço diante dele, sem filtro, sem máscara. E se a oração poderosa que ele espera agora for um simples Pai, tô exausto, não tô dando conta sozinho. E se a leitura bíblica profunda for um único versículo que você lê no celular ali rapidinho e que te lembra, ei, ele ainda cuida de você? Deus não está esperando performance, ele não está esperando que você volte magicamente a ser quem você era antes do cansaço chegar. Ele está te vendo agora, aí mesmo onde você está, com a louça na pia, com a preocupação na mente, com a fé meio escondidinha. Ele vê o seu desejo de voltar, mesmo que a força pareça ter sumido. Ele conhece a sua dor, aquela que você nem tem coragem de nomear. O mesmo Deus que viu Elias debaixo da árvore te vê agora, e o convite dele não é se esforce mais, mas talvez seja um sussurro. Vem descansar um pouco, vem comer, deixa eu cuidar de você. Aquele pão e água que Deus deu a Elias não tiraram ele magicamente do deserto. Não resolveram todos os problemas dele num piscar de olhos. Jezabel ainda estava lá fora. Mas aquele cuidado, aquele cuidado deu a ele força para continuar. Deu sustento para caminhar mais 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Percebe? Deus não disse, pronto, acabou o sofrimento. Ele disse, eu te fortaleço para a jornada. E é isso que ele quer fazer com a gente. Talvez hoje a força que ele te dá não seja para resolver tudo de uma vez. E a gente queria, né? Seria tão mais fácil. Mas talvez seja a força para levantar da cama amanhã. A força para respirar fundo antes de responder torto para alguém. A força para abrir a Bíblia por 2 minutos que sejam. Para dizer um bom dia a Deus sincero, mesmo que baixinho. A esperança que a palavra nos oferece não é um otimismo bobo, uma negação da realidade difícil. Não. É uma confiança teimosa de que, mesmo quando tudo parece cinzento, mesmo quando a gente se sente fraco, Deus está presente, Ele está trabalhando. Às vezes, não com trovões e fogo como no Carmelo, mas com aquele sussurro tranquilo e suave que ouviu Elias lá no monte. Um sussurro no coração, uma paz inexplicável no meio da bagunça, um lembrete gentil. Eu não te abandonei. Essa é a beleza do refúgio divino. Não é um lugar sem tempestades, mas é a certeza de ter um abrigo na tempestade. É saber que a nossa força não vem da nossa capacidade, que sejamos honestos, falha pra caramba, mas vem dele, da graça dele, da paciência infinita que ele tem conosco. E olha, quanta paciência ele tem comigo. Encontrar esse refúgio não é sobre fazer mais coisas para Deus. É sobre se permitir receber dele. Receber o perdão que lava a culpa. Receber a força que renova a alma cansada. Receber a esperança que aponta para um novo amanhecer, mesmo que ainda esteja escuro lá fora.
É um convite para voltar a descansar nos braços do Pai, sem pressa, sem performance, apenas voltar. E então, como tudo isso ressoa aí dentro de você? Essa conversa sobre cansaço, sobre deserto, sobre o cuidado de Deus nos detalhes, te tocou de alguma forma? Espero que sim, foi do coração. Talvez você esteja aí agora me ouvindo no meio da sua correria, ou quem sabe naquele momento de silêncio antes de dormir e pensando, nossa, parece que ele está falando de mim. Se for o caso, saiba que essa é a intenção, que você se sinta visto, compreendido, porque essa luta não é só sua, não mesmo. Me diz uma coisa com sinceridade, como é que está a sua alma hoje? Cansada? Pesada? Com saudade daquele tempo em que a fé parecia mais fácil? Talvez. É difícil encontrar espaço para Deus quando a vida exige tanto da gente, não é? Eu sei bem como é. Essa história de Elias, do Deus que oferece pão e água no deserto, o que ela despertou em você? Qual foi a parte que mais falou ao seu coração? Será que você consegue identificar qual pão ou água, qual pequeno cuidado, qual gesto de graça Deus talvez esteja te oferecendo agora, aí mesmo, na sua situação? Não precisa ser algo grandioso. Lembre-se, às vezes é só um respiro, um lembrete, uma força mínima para continuar. Eu adoraria saber, não por curiosidade, mas para a gente caminhar junto, que tal compartilhar aqui nos comentários? Algo simples. Talvez só um eu também me sinto assim, ou preciso desse refúgio. Ou quem sabe, o que te deu um pingo de esperança hoje? Sem pressão, sem julgamento, só para a gente lembrar um ao outro que não estamos sozinhos nessa jornada, para criarmos juntos esse espaço de alma avivada, um lugar para a gente se encontrar e encontrar a Deus. Então, onde quer que você esteja agora, no ônibus, lavando a louça, ou naquele cantinho quieto, te convido a unir seu coração ao meu por um instante. Vamos falar com Deus, juntos. Pai amado, Deus de Elias, nosso Deus, nós chegamos diante de Ti agora, assim como estamos. Cansados, Pai. Ah, como estamos cansados. A alma pesa, a esperança às vezes vacila. A fé parece tão pequena diante dos gigantes do dia a dia. Confessamos que muitas vezes nos sentimos distantes, perdidos no nosso próprio deserto interior. A culpa nos acusa, a vergonha nos faz esconder, e a força para buscar a Tua face simplesmente some. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa fragilidade, a nossa inconstância. Mas hoje, Pai, ouvimos o Teu sussurro nos chamando de volta. Vemos o Teu cuidado nos detalhes, como o pão e a água para o Teu servo esgotado. E nós te pedimos, sê o nosso refúgio, sê a nossa fortaleza. Recolhe a nossa alma fatigada em Teus braços de amor. Dá-nos descanso para a mente agitada e paz para o coração aflito. Devolve-nos a esperança, Senhor, aquela esperança que não depende das circunstâncias, mas que se firma na Tua bondade imutável. Renova as nossas forças. Não pedimos para tirar o fardo, mas pedimos força para carregá-lo contigo. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre as cinzas da nossa fé e acenda uma nova chama, mesmo que pequena, Pai, que ela brilhe. Enche-nos de Ti. Para cada pessoa que ouve esta oração agora, sentindo o peso do mundo, a solidão, o medo, a incerteza, derrama a Tua graça restauradora. Que sintam o Teu toque suave, o Teu cuidado. Que saibam, sem sombra de dúvida, que não estão sozinhos. Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que sustenta. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. E amém. Meu irmão e minha irmã, se essa conversa, se essa oração, se esse desejo por um refúgio real em Deus mexeu aí dentro, saiba que você encontrou um lugar. Este canal, o Alma Avivada, nasceu exatamente para isso, para ser esse espaço seguro, esse oásis no meio do nosso deserto cotidiano. Um lugar onde a gente pode ser honesto sobre as lutas, encontrar força na palavra de um jeito prático e renovar a fé juntos, dia após dia.
Se você busca esse alimento para a alma, essa conexão real com Deus e com outros que entendem a sua jornada, eu te convido. Venha fazer parte da nossa família. Clique agora em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma devocional, nenhum momento de refrigério que Deus tem preparado para nós aqui. Vamos juntos encontrar esse refúgio divino que devolve a esperança e a força. Vamos juntos ter a nossa alma avivada.